O segredo da felicidade que uma vovó revelou através do seu chá mágico. Miguel sempre se sentiu como um barco à deriva em um mar calmo, sem ventos que empurrassem seu destino. Ele morava em uma pequena vila à beira do mar, onde o sol sorria na água azul e as ondas sussurravam histórias que apenas os mais atentos podiam ouvir. Mas, para ele, a vida se resumia a uma rotina sem cor, uma série de dias que se arrastavam como uma sombra insuficiente. Os sonhos que ele tinha na juventude custavam a se realizar, como se estivessem presos nas profundezas daquele mar vasto e misterioso. Certa manhã, enquanto caminhava sem rumo, um aroma o atingiu como uma brisa fresca. Era um cheiro reconfortante, otimista e envolvente que parecia prometer algo mais. Ele seguiu a trilha do aroma até chegar à casa de Dona Lúcia, a idosa que sempre tinha um sorriso no rosto e histórias encantadoras sobre tempos passados. Suas janelas estavam sempre abertas, como se quisesse compartilhar seu mundo mágico. "Vem experimentar o meu chá especial", ela exclamou, como se soubesse que ele precisaria dele. Ele hesitou um pouco, mas a persuasão do aroma e o brilho nos olhos dela o convenceram. Ao sentar-se à mesa, ele provou o chá. O gosto? Inexplicável. Era como se cada gole trouxesse uma explosão de cores, memórias e sonhos. Enquanto ele bebia, Dona Lúcia começou a contar histórias sobre pequenas maravilhas da vida. "Você sabia que as estrelas têm segredos? Elas falam para aqueles que conseguem ouvir", dizia ela, enquanto Miguel observava, fascinado. Assim, a amizade entre eles começou a florescer. Ele compartilhava suas frustrações e Dona Lúcia, com sua sabedoria gentil, revelava que vulnerabilidade não era fraqueza, mas um ato de coragem. O mundo acelerado lá fora recuava quando ele estava com ela. Mas, em um dia nublado, enquanto contemplava a brisa do mar, Dona Lúcia fez uma revelação que fez seu coração parar. "A felicidade, querido Miguel, é feita de momentos, mas não se esqueça, às vezes é preciso perder algo para encontrar o que realmente importa." Aquelas palavras o assombraram. Seria verdade? Ele sentiu um aperto no peito, uma confusão borbulhando dentro dele. E agora? Miguel se viu em uma encruzilhada. Estaria disposto a enfrentar seus medos, a abrir seu coração para um futuro impreciso? O que seria realmente viver, além do que sonhou? Enquanto as ondas continuavam a quebrar na praia, sentiu que a mágica do chá talvez estivesse mais próxima do que ele poderia imaginar. O que ele faria com essa nova compreensão antes que o mar levasse sua chance de mudar? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as ondas quebravam na praia, Miguel sentiu o coração acelerar com as palavras de Dona Lúcia. A curiosidade pulsava dentro dele. Mas o medo de descobrir mais desapareceu quando ele ouviu um estalo agudo vindo da porta. Ele virou a cabeça e viu uma figura familiar, má. Ela parecia diferente, desfeita. Seus olhos, antes brilhantes, agora estavam marcados por algo profundo e sutil. "Miguel", ela disse, a voz misturada a um frio que gelou o ambiente. Ele nunca esperava vê-la ali, naquele momento. Não depois da maneira como haviam terminado. O choque fez a conversa entre ele e Dona Lúcia
desaparecer como uma fumaça no ar. Clara, o que você está fazendo aqui? Pergunta Miguel, o coração acelerando, uma mistura de alegria e apreensão. Mas a expressão dela não era de felicidade. Eu preciso conversar com você. É urgente. Dona Lúcia olhou entre os dois, uma expressão de preocupação brotando em seu semblante. O clima na casa mudou, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Miguel se levantou, feições tensas, e o estômago revirou. A curiosidade o puxava, mais um aviso sussurrava em sua mente. Sim, claro, vamos para fora, ele disse, tentando manter a calma, mas sentindo a pressão crescer. Clara segue, os passos vacilantes como se carregasse o mundo nas costas. Assim que saem, a luz do sol brilha intensamente sobre eles, mas Miguel mal consegue apreciá-la. Clara balança as mãos, nervosamente. Miguel, eu não consegui te contar antes, mas mês passado houve um acidente. As palavras saem rapidamente, como uma maré que não pode ser contida. Meu irmão, ele não sobreviveu. O ar ficou pesado. Miguel sentiu um nó na garganta. Eu sinto muito, ele diz, sem saber como oferecer consolo. Mas Clara não para. Ele estava envolvido em algo perigoso. E de alguma forma, eu acho que você está ligado a tudo isso. Um frio desliza pela espinha de Miguel. Eu? O que você quer dizer? O mundo parecia girar. Ele sempre soube que o irmão dela tinha uma vida cheia de segredos, mas nunca havia pensado que isso poderia se conectar a ele. Uma noite, ele falou seu nome. Ele me disse que você poderia ajudá-lo, que se tivesse uma segunda chance, ele faria tudo diferente. Miguel, eu encontrei algo na casa dele. Algo que pode mudar tudo. Enquanto as últimas palavras saíam da boca de Clara, uma corrida de pensamentos inundou Miguel. Lembranças de conversas, promessas não cumpridas e um futuro que agora parecia ainda mais incerto. Mas o que tem a ver com a felicidade? Miguel sussurrou, se lembrando das palavras de Dona Lúcia. Clara o encarou com lágrimas nos olhos. As histórias que ele ouviu, as decisões que fez, talvez tudo isso tenha a ver com o que aconteceu com você. Eu não pude acreditar que você poderia. Um grito ecoou do interior da casa. Ambos se viraram abruptamente, e Dona Lúcia estava parada na entrada, com a expressão de horror. Precisamos ir. Agora. Mas o grito parecia ter vindo do além, como se algo ou alguém tivesse a atenção deles. As ondas continuam a quebrar, mas agora o mar parecia agitado, como se preparasse uma tempestade. Miguel, Clara e Dona Lúcia trocam olhares confusos. A felicidade, os segredos, tudo estava prestes a desmoronar. Miguel percebe que aquela não era apenas uma nova chance. Era uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. O que Clara encontraria? O que mais estava escondido? E, principalmente, quem eles realmente eram uns para os outros. A tensão no ar crescia, e a expectativa cortava como uma faca. Era um novo começo? Ou um fim devastador? As ondas rugiam, e o ar parecia eletrificado. Miguel, Clara e Dona Lúcia trocaram olhares apreensivos. Algo na atmosfera mudou, algo pesado e imponente que pressionava seus peitos. O grito de Dona Lúcia reverberou, cortando o silêncio como uma faca afiada. As coisas que sempre pareceram imutáveis estavam prestes a ser desafiadas. Precisamos ir, agora! A voz dela soava firme, mas havia um tremor que não conseguia esconder. Clara parecia confusa, uma tempestade de emoções em seu olhar. O que aconteceu? Miguel perguntou, o coração disparado. Mas Dona Lúcia não tinha tempo para explicações. Escutem, não sem antes. Ela hesitou, como se pesasse as palavras. Então,
Num movimento rápido, puxou algo do bolso de seu avental, um pequeno amuleto dourado que brilhou sob a luz do sol. Precisamos proteger isso. Proteger o quê? Miguel perguntou confuso. A imagem do amuleto trouxe memórias. Havia algo familiar nas histórias de Dona Lúcia sobre esse objeto. Este amuleto contém segredos de vidas passadas. Ele deve ser mantido fora das mãos erradas. O olhar dela estava fixo no horizonte, como se visse algo que eles não podiam. Se você o perder, a verdade será revelada e poderá ser devastadora. A tensão cresceu e um calafrio percorreu a espinha de Miguel. Verdade devastadora? O que poderia ser mais devastador do que a morte do irmão de Clara? Mas antes que pudesse perguntar, um barulho ensurdecedor ressoou. A porta da casa se abriu com força e um homem apareceu. Ele tinha a expressão decidida e os olhos ardendo como brasas. Dona Lúcia, onde está? Sua voz ecoou, carregada de urgência. Miguel sentiu seu coração afundar. Quem é você? Ele exigiu, a voz trêmula. O homem olhou para Miguel e depois para Clara, e um sorriso frio se espalhou pelo seu rosto. Finalmente a verdade vem à tona, ele disse, desprezando-os. Clara, você não contou que Miguel também é parte disso? Como assim? A pergunta saiu como um sussurro. Clara parecia prestes a desmaiar. O que você quer dizer com isso? O homem riu, uma risada cruel. O seu irmão estava investigando a fundo, Clara. E o que ele descobriu? O segredo que liga você a Miguel. Vocês dois não são apenas conhecidos, são muito mais. Um nó se formou na garganta de Miguel. Ele tentou processar as palavras. Isso não fazia sentido. Clara olhou para ele, a confusão somente mais profunda. O que você está dizendo? Miguel é apenas meu amigo. Amigo? Amigo não é a palavra que você deveria usar, não com a história que vocês têm. O homem estava em sua frente agora. Você está em perigo, Miguel. Ambos estão. Neste momento, Dona Lúcia começou a murmurar, seus olhos espreitando o homem. Você não pode ter isso. Não deixe que ele domine. Foi então que ela olhou para Miguel e Clara, um misto de determinação e dor em seu olhar. Confie em mim. Não importa o que esteja a caminho. Você precisa fazer a escolha certa. Um novo grito estrondoso ecoou, cortando o ar. O chão tremeu. Contornando o horizonte, nuvens escuras se formavam, prenunciando um verdadeiro caos. Clara gritou, e Miguel mal podia acreditar no que estava acontecendo. Em meio a tudo isso, ele percebeu a verdade chocante. A conexão com Clara não era meramente de amizade, mas envolvia um segredo de família, um legado que ele nunca imaginou carregar. Não podemos ficar aqui. Ele gritou. O que temos que fazer? O homem avançou e a tensão no ar era palpável. Com o coração batendo forte, Miguel percebeu que a decisão não era apenas sua, mas de todos ali presentes. O que poderiam perder ao continuar? E mais importante, o que ganhariam ao encarar de frente a brutal realidade que os unia? O mar estava agitado e o destino deles parecia prestes a ser reescrito de uma maneira que não podiam prever. A tensão no ar parecia eletrificar o ambiente. Miguel, Clara e Dona Lúcia olharam para o homem que havia entrado na casa, sentindo o peso das revelações prestes a crescer. O que você quer dizer com isso? Miguel sussurrou, o coração martelando no peito. O homem atravessou o espaço entre eles, seu olhar intenso como uma tempestade prestes a estourar. Você precisa saber a verdade, ele declarou, quase com uma satisfação sádica no jeito como as palavras escorregavam de seus lábios. Miguel não é quem você pensa, Clara. Ele não é apenas um amigo. Ele está ligado a toda essa tragédia. As palavras soaram como um trovão. Miguel sentiu seu estômago revirar. O que você está dizendo? A voz dele saiu mais alta que o esperado.
Eu não entendo. Mas o homem não se deixou abalar. Se você soubesse, Clara, tudo poderia ser diferente. O seu irmão sabia disso, mas manteve em segredo. Miguel não proporcionou apenas amizade. Ele é parte de um legado sombrio. O homem olhou intensamente para Miguel, com uma malícia que gelava a espinha. O que você quer dizer com legado? Miguel perguntou, mais confuso e assustado a cada instante. O homem sorriu, revelando um conjunto de dentes brancos e afiados. A família de Miguel está entrelaçada a tragédias antigas, segredos que você nunca imaginou. Clara deu um passo atrás, a expressão no rosto misturando descrença e medo. Miguel, isso é verdade? A pergunta dela vibrou como um eco na atmosfera tensa. Miguel balançou a cabeça, a mente girando em um turbilhão. Não, eu não sou nada disso. Eu sou só um cara comum. Dona Lúcia levantou a mão. Um gesto protetor. Basta. Não se deixem levar pelo medo. A verdade pode ser devastadora, mas também pode ser libertadora. Enquanto ela falava, o homem avançou, ignorando a presença da idosa. Você não pode proteger esse segredo para sempre, ele disse, o tom cortante. A única maneira de sobreviver a isso é encarar o que você é, Miguel. E quem você pode afetar. As palavras dele cortaram o ar, e um frio percorreu a sala. E então, um barulho ensurdecedor cortou a conversa. Um estalo explosivo, seguido de gritos, fez com que todos se virassem. As janelas da casa estouraram em 1000 pedaços, estilhaços voando como flechas. Miguel, em um movimento instintivo, empurrou Clara para o lado, sentindo os cacos se espetarem na sua pele. O homem olhou para os estilhaços e depois para Miguel, um sorriso cruel se expandindo. É apenas o começo. Aqueles que buscam a verdade devem primeiro enfrentar suas dores. Dona Lúcia começou a recitar palavras antigas, uma canção na língua dos ancestrais, enquanto uma luz brilhante emanou do pequeno amuleto que tinha em mãos. Miguel, segure isso. Este amuleto irá protegê-lo dos danos que vêm com o conhecimento. Ela gritou, puxando-o quase para perto. Protegê-lo de quê? Clara gritou, desorientada. As revelações estavam agora turbulentas, e a realidade se desfez em pedaços diante dela. O homem, agora cercado de sombra, começou a rir de uma forma que ressoava como gargalhadas de um predador. Essa história não é apenas sobre você, Miguel. É sobre escolhas passadas, correntes que puxam vocês para um destino sombrio. Olhe nos olhos de seu amigo e veja a verdade que ele esconde. O homem apontou para Clara, e Miguel, em um momento de clareza, percebeu que isso tudo fazia parte de um jogo muito maior. Então, num relâmpago de insights, Miguel sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo, e olhou para Clara, que parecia petrificada, e depois para o homem que a desafiava. Eu não sou um monstro, ele gritou, a verdade desenrolando-se dentro dele. Mas e você? O que você realmente quer aqui? E então, numa fração de segundo, o homem se transformou. Sua forma mudou, o semblante se contorceu, e de repente, Miguel estava diante de algo que não poderia compreender. Era como se camadas de pele tivessem se removido, revelando uma criatura que ficava além da realidade humana. Um eco de uma narrativa antiga que ainda vibrava neste mundo. Miguel, escolha! A voz de Dona Lúcia penetrava o caos. Você deseja saber a verdade ou prefere viver na ignorância? Não haverá volta. As ondas rugiam lá fora e um novo horror se formava. Um destino que ameaçava engolir tudo. Miguel sentiu o amuleto em sua mão quente e pulsante, uma conexão com algo que sua mente mal conseguia processar. Ele teve um vislumbre da verdade, uma vertigem de dor e liberdade. Que seria essa verdade? O que ele realmente era? E quem seria Clara nesta nova revelação?
As perguntas ecoaram na tempestade de sua mente, deixando apenas mais incertezas, e no meio daquele caos, ele entendeu que a única certeza era que tudo mudaria, e que o segredo que ele descobrira poderia levá-lo a um abismo profundo, ou a um novo começo. O que estava por vir? O mar rugia, e apenas o tempo diria. Miguel olhou para o homem à sua frente, o espectro de sua verdadeira natureza, deixando-o atônito. Ele sentiu o chão tremer sob os pés, mas, ao mesmo tempo, o impulso ardente o empurrava a descobrir a verdade. A luz do amuleto de Dona Lúcia pulsava, a energia vibrando entre eles. O homem se aproximou, a expressão de desprezo misturada com algo mais profundo, algo quase satisfeito. Tudo isso é apenas o começo, ele disse, seu tom soando como um eco ameaçador. Miguel, você nem sabe o quão envolvido está nessa história. Com um movimento rápido, ele se virou para Clara. Você, minha cara, deve estar se perguntando o que é real. Miguel, ele não é quem você acha que é. Miguel engoliu em seco, sentindo a tensão apertar o seu peito. O que você quer dizer com isso? Ele não queria acreditar. Não agora. Clara olhou para ele, o medo e a confusão desenhados em seu rosto. Miguel, o que você está escondendo? E nesse instante, uma explosão de luz surgiu de dentro do amuleto, ofuscando a todos por um segundo inteiro. Miguel fechou os olhos, e quando os abriu novamente, algo estava diferente. O homem à sua frente não era mais humano. Em vez disso, uma figura grotesca, uma mistura de sombras e chamas, ergueu-se diante deles, e o ar estava carregado de um calor intenso. Você é parte de nós, a criatura disse, a voz ecoando como um trovão. Seus ancestrais foram os guardiões deste segredo. As palavras soaram como um golpe. Miguel sentiu o chão escorregar sob seus pés. O que você quer dizer? Ele exultou, a voz falhando. A criatura se aproximou ainda mais, os olhos cintilando com um brilho ardente. Sim, Miguel, você carrega a mesma essência que seu povo. Um poder adormecido, uma herança ligada a um legado que foi esquecido. Quando a criatura gesticulou, flashes de imagens passaram pela mente de Miguel. Ele viu paisagens antigas, rituais sombrios, vozes sussurrando promessas de poder e dor. Poder? Mas isso não me define! Gritou Miguel, a indignação deixando sua voz rouca. Clara ficou paralisada. As lágrimas escorriam pelo rosto, enquanto a realidade ao seu redor parecia se desvanecer. Miguel, você tem que me dizer a verdade. Fuja! Gritou Dona Lúcia, o olhar feroz em seu rosto. Você não pode deixar o poder consumir você. Isso nunca foi apenas sobre você. E agora, algo muito maior está em jogo. Mas a criatura continuou, implacável. Eles sempre buscarão a verdade. Neste momento, os olhos de Clara se arregalaram. Os segredos do meu irmão, Miguel. A ficha finalmente caiu. Ela lembrava-se de conversas sobre histórias que nunca deveriam ter sido reveladas. Você sabia mais do que admitiu, não é? Você estava ligado a tudo isso. E eu? O que sou eu nesse mistério? Antes que Miguel pudesse responder, um tremor profundo estremeceu o chão. Um rugido ensurdecedor ecoou do horizonte. A tempestade que antes parecia distante, agora se aproximava rapidamente. Nuvens escuras e pesadas dançando no céu. O mar, agitado, lançou ondas violentas que quebravam, fazendo as casas tremerem. Precisamos sair daqui! Dona Lúcia exclamou, o pânico agora evidente em sua voz. A criatura, por outro lado, parecia se alegrar com o caos. Não podem escapar do que são. É isso que a tempestade representa, o despertar de uma verdade antiga. Desesperado, Miguel olhou para Clara, tentando entender. Eu não sou um monstro, ele disse com fervor. Mas a criatura apenas riu, a risada ecoando como uma melodia dissonante. Você pode negar,
mas é hora de encarar o que está escondido. O que você tem a perder? Miguel sentiu a pressão crescente, mas antes que pudesse responder, a casa foi atingida por um relâmpago, a luz quase ofuscante. E então, um grito estrondoso ecoou enquanto algo rompendo a realidade aconteceu. O coração de Miguel parou. E se aquele fosse o momento em que tudo mudaria? O céu desabando sobre eles enquanto a verdadeira natureza dele e de Clara se revelaria? As ondas rugiam e uma onda de energia os envolveu, um misto de esperança e desespero. A escolha é sua, gritou a criatura, enquanto o mundo ao seu redor começava a desintegrar. Miguel, com o coração disparando e a mente em frangalhos, teve que decidir. O que realmente importava? E mais importante, quem ele realmente era? O que viria a seguir estava além da sua imaginação. Mas nesta tempestade crescente, Miguel percebeu que descobertas ainda mais profundas estavam a caminho. A verdade nunca foi aquela que esperavam. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Miguel sentiu o coração disparar, como se o mundo ao seu redor estivesse girando. A figura diante dele, aquela criatura que havia sido um homem, fez o ar parecer pesado. A tempestade rugia lá fora, mas o caos dentro dele era ainda maior. O que você quer dizer com legado? O que isso significa para mim? Sua voz saiu trêmula, cada palavra se arrastando pela ansiedade. A criatura deu um passo à frente e a luz do amuleto de Dona Lúcia parecia tremer. Você carrega um poder ancestral, Miguel, a mesma essência dos guardiões do passado. O que fez com que seu irmão se aproximasse de você? Miguel olhou para Clara. O pânico crescendo quando percebeu que ela também não conseguia entender. Os olhos dela estavam cheios de medo e um misto de algo mais, algo que ele não podia nomear. Por favor, me diga que isso não é verdade, Clara implorou. Você não é um monstro. A criatura sorriu e uma onda de desespero inundou Miguel. A única certeza que ele tinha agora era a destruição. E como se a tempestade estivesse respondendo ao seu desespero, uma rajada de vento contundente irrompeu pela janela quebrada, fazendo o amuleto brilhar intensamente. Foi então que um raio caiu perto, iluminando a sala e revelando um símbolo na parede que Miguel nunca tinha notado. Uma forma familiar. Uma conexão que fez seu estômago girar. Os símbolos, eles estão por toda parte, exclamou Dona Lúcia. Miguel, você precisa entender que tudo isso faz parte de uma história milenar. Olhe! E de repente, como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta, a criatura à frente de Miguel começou a mudar novamente. Sua forma se contorceu, revelando traços familiares, e Miguel engoliu em seco, enquanto a verdade se impunha. Aquele ser não era um estranho, mas alguém que ele conhecia. Não, sussurrou Miguel. Não pode ser. Miguel, é você? As peças começaram a se encaixar, e em uma fração de segundos, a realidade estava se transformando. O homem que estava diante deles agora tinha o rosto de um velho amigo, alguém que havia desaparecido há muitos anos. Seu coração disparou ao reconhecer o irmão de Clara, aquela pessoa que todos acreditavam estar morta. Miguel, é você? Clara estava em choque, com os olhos enormes e a voz quase inaudível. Como é possível? Você estava morto. A criatura sorriu, seu rosto familiar agora iluminado pelo amuleto que reluzia em suas mãos. A morte não é o fim. É uma transição. E agora eu sou parte desse legado. E você, Clara, também faz parte da história. Os gritos de Dona Lúcia ecoavam enquanto ela tentava manter o controle da situação. Mas Miguel estava preso em sua própria turbilhão de emoções. O que ele acreditava ser apenas uma busca pela verdade, agora se tornara um labirinto de lealdades quebradas. O irmão de Clara, renascido, havia sido a chave para tudo. Uma onda de confusão,
tomou conta de Miguel. Ele sentiu uma conexão intensa com aquilo que o assombrava, uma necessidade de compreender os poderes que o cercavam. Mas e a felicidade? E aquela conversa sobre perder algo para encontrar o que importa? Perguntou, as palavras saindo sem pensar. A criatura que um dia fora o amigo de Clara respondeu: a felicidade está em reconhecer a dor e a jornada. Não é apenas sobre o que se perde, mas o que se ganha ao enfrentar as verdades que tememos. Seu irmão, ele estava certo, mas não pôde escapar do caminho escolhido. Miguel olhou para a tempestade lá fora, o mar rugindo violentamente. E tudo parecia se entrelaçar em um momento de claridade. O que temos de fazer? Sussurrou. E antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão de luz fez com que todos olhassem para o céu. Uma nova onda de destruição se aproximava, muito mais ameaçadora, e um grito ecoou novamente do interior da casa. Precisamos agir agora! Neste tumulto, algo se agigantava, um desafio que não era só deles, mas de todos que estavam envolvidos nessa saga. A ligação de Miguel e Clara com o legado mudou a dinâmica de tudo. O que havia sido um simples reencontro agora era uma batalha por suas próprias almas e por um futuro que estava a um fio de se desfazer. E enquanto o vento uivava ao redor deles, Miguel entendeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Miguel sentiu o coração disparar, como se o mundo ao seu redor estivesse girando. A figura diante dele, aquela criatura que havia sido um homem, fez o ar parecer pesado. A tempestade rugia lá fora, mas o caos dentro dele era ainda maior. O que você quer dizer com legado? O que isso significa para mim? Sua voz saiu trêmula, cada palavra se arrastando pela ansiedade. A criatura deu um passo à frente, e a luz do amuleto de Dona Lúcia parecia tremer. Você carrega um poder ancestral, Miguel, a mesma essência dos guardiões do passado. O que fez com que seu irmão se aproximasse de você? Miguel olhou para Clara, o pânico crescendo quando percebeu que ela também não conseguia entender. Os olhos dela estavam cheios de medo e um misto de algo mais, algo que ele não podia nomear. Por favor, me diga que isso não é verdade. Clara implorou. Você não é um monstro. A criatura sorriu e uma onda de desespero inundou Miguel. A única certeza que ele tinha agora era a destruição. E, como se a tempestade estivesse respondendo ao seu desespero, uma rajada de vento contundente irrompeu pela janela quebrada, fazendo o amuleto brilhar intensamente. Foi então que um raio caiu perto, iluminando a sala e revelando um símbolo na parede que Miguel nunca tinha notado. Uma forma familiar e uma conexão que fez seu estômago girar. Os símbolos? Eles estão por toda parte, exclamou Dona Lúcia. Miguel, você precisa entender que tudo isso faz parte de uma história milenar. Olhe! E de repente, como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta, a criatura à frente de Miguel começou a mudar novamente. Sua forma se contorceu, revelando traços familiares, e Miguel engoliu em seco, enquanto a verdade se impunha. Aquele ser não era um estranho, mas alguém que ele conhecia. Não, sussurrou Miguel. Não pode ser. Miguel, é você? As peças começaram a se encaixar e em uma fração de segundos a realidade estava se transformando. O homem que estava diante deles agora tinha o rosto de um velho amigo, alguém que havia desaparecido há muitos anos. Seu coração disparou ao reconhecer o irmão de Clara, aquela pessoa que todos acreditavam estar morta. Miguel, é você? Clara estava em choque, com os olhos enormes e a voz quase inaudível. Como é possível? Você estava morto. A criatura sorriu, seu rosto familiar agora iluminado pelo amuleto que reluzia em suas mãos. A morte não é o fim, é uma transição. E agora eu sou parte desse legado. E você, Clara, também faz parte da história.
Os gritos de Dona Lúcia ecoavam enquanto ela tentava manter o controle da situação, mas Miguel estava preso em sua própria turbilhão de emoções. O que ele acreditava ser apenas uma busca pela verdade, agora se tornara um labirinto de lealdades quebradas. O irmão de Clara, renascido, havia sido a chave para tudo. Uma onda de confusão tomou conta de Miguel. Ele sentiu uma conexão intensa com aquilo que o assombrava, uma necessidade de compreender os poderes que o cercavam. Mas e a felicidade? E aquela conversa sobre perder algo para encontrar o que importa? Perguntou, as palavras saindo sem pensar. A criatura que um dia fora o amigo de Clara respondeu: a felicidade está em reconhecer a dor e a jornada. Não é apenas sobre o que se perde, mas o que se ganha ao enfrentar as verdades que tememos. Seu irmão, ele estava certo, mas não pôde escapar do caminho escolhido. Miguel olhou para a tempestade lá fora, o mar rugindo violentamente, e tudo parecia se entrelaçar em um momento de claridade. O que temos que fazer? Sussurrou, e antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão de luz fez com que todos olhassem para o céu. Uma nova onda de destruição se aproximava, muito mais ameaçadora, e um grito ecoou novamente do interior da casa. Precisamos agir agora! Neste tumulto, algo se agigantava, um desafio que não era só deles, mas de todos que estavam envolvidos nessa saga. A ligação de Miguel e Clara com o legado mudou a dinâmica de tudo. O que havia sido um simples reencontro agora era uma batalha por suas próprias almas e por um futuro que estava a um fio de se desfazer. E enquanto o vento uivava ao redor deles, Miguel entendeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo fez as paredes da casa estremecerem, e com um gesto quase involuntário, Miguel olhou para o amuleto em sua mão. Ele começou a brilhar, mais forte do que nunca. E em um instante, algo se rompeu no ar, como se uma barreira invisível tivesse se quebrado. E, de repente, uma multidão de figuras surgiu do nada. Eram rostos que ele reconhecia, amigos, familiares, pessoas que ele pensou terem perdido para sempre. A sala ficou pequena para tanta gente. Não! O que é isso? Gritou Clara, horrorizada. As figuras estavam desorientadas, como se tivessem sido arrancadas de um sono profundo. Miguel sentiu um pavor crescer. Vocês têm que voltar, implorou uma voz familiar, e a imagem de sua avó surgiu. Agora não é o momento. O que está acontecendo? Por que vocês estão aqui? Miguel perguntou sem conseguir processar. Ele olhou para Clara, que agora tinha os olhos arregalados, repleta de horror e confusão. Vejo que a mesa se voltou para os nossos, disse a figura que era seu irmão. Mas não podemos ficar aqui. Vocês têm que entender. Algo muito maior está se aproximando. Como num estalo, tudo entrou em colapso. O chão tremeu mais uma vez, e nas portas e janelas, sombras inquietantes começaram a entrar. Miguel sentiu um nó na garganta. A verdade, a felicidade, o legado, tudo estava em jogo, e o que ele sempre acreditou estar seguro, agora se transformava em pesadelo. O que eu não sei? Qual é o verdadeiro segredo? Gritou, sua voz perdida entre as vozes dos que voltaram. Mas só o silêncio respondeu, enquanto a tempestade rugia lá fora. E ali, no centro do caos, Miguel percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que realmente havia se perdido e o que precisava ser encontrado. Miguel estava perdido em seus pensamentos, cercado por rostos conhecidos, que agora surgiam do passado como fantasmas, lembranças de algo que ele pensou ter acabado. O barulho da tempestade do lado de fora aumentava, intensificando a pressão dentro da casa. Ele olhou para Clara,
que parecia completamente estupefata, os olhos arregalados, enquanto a alma dela enfrentava o inevitável. O irmão dela, agora aquele ser distorcido, tinha uma conexão indescritível com tudo o que estava acontecendo. É impressão minha ou a casa está desmoronando? Murmurou Dona Lúcia, com a voz embargada pela tensão. As paredes tremiam e os estilhaços dos vidros quebrados dançavam no ar, enquanto a presença sobrenatural amém. Cada rosto revelava um misto de amor e dor, lembranças que Miguel sabia que usariam para continuar suas histórias. Mas ali e naquele momento não era isso que eles precisavam. Miguel sentiu que algo estava prestes a acontecer, um clímax de desespero e revelações. "Você não deveria estar aqui!" gritou um dos recém-chegados. Miguel virou-se e reconheceu a voz. Era Carlos, um amigo que havia desaparecido em circunstâncias estranhas, anos atrás. "Você precisa entender o que está em jogo", disse Carlos, os olhos assustados. "Miguel, quem são esses rostos?" Clara perguntou, a voz tremendo. "O que aconteceu? Por que eles estão?" E antes que pudesse terminar a frase, outra onda de vento irrompeu pela casa como um grito da tempestade. A luz piscou e, por um momento, tudo ficou em silêncio. E então aconteceu. Do meio da multidão, uma figura familiar, mas ainda assim inesperada, emergiu. Era Luísa, a mãe de Miguel, que todos acreditavam estar perdida para sempre. O coração de Miguel parou. "Mãe?" Ele não conseguia acreditar. "Como? Como você está aqui? Nós pensávamos que você..." Mas antes que pudesse completar a frase, Luísa levantou a mão, interrompendo-o. "Não temos muito tempo, Miguel. O que você não sabe pode mudar tudo." Sua expressão estava carregada de urgência. "Você precisa descobrir a verdade sobre quem você realmente é", ela prosseguiu. "Todos nós temos um papel a desempenhar. E a tempestade que se aproxima não é apenas um fenômeno meteorológico. É uma tempestade de lembranças. Uma onda de luz irrompeu do amuleto nas mãos de Dona Lúcia. A luz se expandiu, levando todos a cederem um passo atrás. Miguel estava paralisado. A intensidade do bulício interno conturbado por sentimentos confusos. "O que você quer dizer com despertar?" ele perguntou, a voz quase um sussurro. E foi então que o golpe final veio. A figura que era o irmão de Clara desabou, transformando-se em fumaça diante de seus olhos. "Vocês todos precisam entender que a verdade que procuram não a controlarão." O ar ficou denso e uma sensação opressiva tomou conta de cada um na sala. "Mãe!" gritou Miguel. Seu mundo desabava com essa nova revelação. "Qual a verdade que você esconde? Por que você nunca me contou? Isso é um pesadelo." Um calor familiar preenchia o peito dele. Uma mistura de amor e raiva. Luísa fechou os olhos e uma lágrima solitária escorreu. "A verdade pode doer, meu filho, mas é hora de você confrontar não apenas a história de nossa família, mas o que você se tornou. O legado não é só dos ancestrais, é seu." Um vazio se impôs, enquanto o eco dessas palavras martelavam. O que ele realmente sabia sobre si mesmo? E tudo aquilo que flertava com o que ele pensou que era apenas dor? A tempestade rugia cada vez mais forte e a sala começou a girar. Miguel olhou ao redor, sentindo o caos. O passado estava prestes a se desfazer, mas como poderia assimilar isso? Antes que pudesse perguntar, outro trovão cortou o céu, e uma sombra se lançou sobre eles a partir da porta quebrada. "É a hora!" gritou um novo personagem, alguém que não era dos lembrados de Miguel. Mas, ao vê-lo, todos congelaram. "Vocês não podem evitar o legado. Está feito." As palavras dele foram um corte profundo, e Miguel percebeu que tudo aquilo estava apenas começando. O que significava tudo isso?
A linha entre o passado e o presente estava se destruindo, e ele estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas quem deveria se tornar. O que estava por vir poderia levá-lo a um destino empolgante ou aterrador. A tempestade esperava. E apenas o tempo diria o que aconteceria a seguir. Miguel estava à beira de um colapso. Seu coração batia forte enquanto olhava para aqueles rostos familiares, cada um carregando suas próprias histórias e tristezas. As palavras que Luísa havia dito ecoavam em sua mente, um pesado lembrete das verdades não resolvidas. Algo, porém, iria além do que seus olhos podiam ver. Silêncio! Gritou o novo intruso, a figura robusta que agora dominava a porta. Isso fez a tensão aumentar. Vocês não têm ideia do que realmente está em jogo aqui. O olhar dele percorria a sala, observando a confusão, avaliando os laços entre todos eles. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem é você? Questionou, a voz tremendo de indignação. O homem riu sardonicamente. Eu sou alguém que sabe mais sobre este legado do que todos vocês juntos. Ele ergueu a mão e uma corrente elétrica percorreu a sala, como se estivesse desenhando uma barreira invisível entre eles e o que estava fora. Você precisa ir embora, Clara gritou, com a voz endurecendo. Ela olhou para Miguel, sentindo o mesmo medo no fundo de seu olhar. Mas a criatura estava mais interessado em minar suas esperanças. Sua presença parecia absorver a luz, congelando o ar ao seu redor. Vocês não podem fugir do que são. A voz dele reverberou, ecoando por cada canto da sala. O seu irmão descobriu segredos que não deveriam ser revelados, e agora que ele não está mais aqui, está em suas mãos e em suas veias. As palavras dele cortavam como uma faca. Miguel olhou para Clara, que estava em choque. O que isso significa? Miguel, você sabe de algo que não estava me contando? A confusão tomou conta, e a atmosfera era carregada de inquietação. O homem deu um passo à frente, determinado. Sim, seu irmão estava prestes a expor tudo, e agora que ele não está mais, cabe a você decidir. Você é parte disso, Miguel. E enquanto Miguel lutava com suas emoções, o amuleto que Dona Lúcia segurava começou a brilhar intensamente. Os outros se afastaram ao vê-lo pulsar, com uma luz intensa, quase intolerável. O que está acontecendo? Gritou alguém na sala. O medo agora refletido em cada rosto presente. De repente, a luz do amuleto revelou o que parecia uma porta escondida nas paredes da casa. Todos pararam, e Miguel puxou a mão de Clara com força, sem saber se ela deveria ouvir o que ele sentia. Ele sentia como se a verdade estivesse prestes a se desvendar. E foi nesse instante, quando a criatura estática começou a se debulhar em sombras, que aconteceu. Uma explosão severa de luz rasgou o espaço entre eles. Todos foram jogados para trás, como folhas sopradas por um vento violento. Miguel caiu e, ao se levantar, a casa não era mais a mesma. Os rostos familiares se desfizeram como fumaça, e, em vez disso, uma figura conhecida e temida surgiu diante dele. Era o homem que havia desaparecido no passado, e agora, ao invés do irmão de Clara, ele era ele mesmo, cada rasgo e cada erro nu em sua frente. Você, sussurrou Clara, em um misto de medo e descrença. Você é o que restou dele. O que você fez? O peso da palavra fez teceu um silêncio inquietante, enquanto todos me encaravam. Está tudo interligado, Clara. Cada um de nós é resultado do que está enterrado. Miguel não é só Miguel. E eu sou também ele, um reflexo do que ficou à deriva. A voz do homem ressoava, carregada de uma verdade devastadora. Os olhares se cruzaram, um abismo de revelações abertas, e Miguel sentiu um nó na garganta.
Se aquele homem era uma versão dele, isso significava que, antes de tudo isso, ele também havia estado envolvido em algo muito maior do que poderia entender. E a cada palavra, cada revelação, a sala tornava-se mais densa, mais opressiva. A tempestade rugia lá fora, como se as forças da natureza estivessem se alinhando em um clamor agonizante. Mas o que fazemos agora? O que é de fato real? Ele gritou, a frustração expandindo de seu ser. O que cada um deles fazia e o que deveriam fazer a partir dali. O amuleto brilhante pulsava em sua mão, como se esperando uma decisão enquanto o caos se aproximava. A linha entre passado e presente estava se desfazendo, e a verdade, agora mais próxima do que nunca, os encarava diretamente. E assim, a tempestade se avolumava, não apenas no céu, mas dentro de cada um ali presente. O que viria a seguir seria um caminho de consequências imprevistas que, aos poucos, revelariam a verdadeira essência deles e o que isso realmente significava. Miguel sentiu o peso da revelação apertando seu coração. A conexão entre o homem que antes era seu amigo e o legado que parecia ter caído sobre ele era como um peso invisível. Ele olhou para Clara, que estava tão paralisada quanto ele, os olhos cheios de uma mistura de choque e esperança. "O que vamos fazer agora?" sussurrou ela, quase sem som. A sala tremia com a tempestade lá fora, mas o verdadeiro furacão estava dentro deles. Os rostos conhecidos flutuavam em sua mente, cada um trazendo lembranças, risos. "Você é parte disso tudo", afirmou o homem. "E a verdade, Miguel, é que somente você pode decidir o futuro." "Que futuro?" gritou Miguel, a frustração explodindo nele. "Tudo isso está desmoronando." A tempestade rugia, um eco do turbilhão em sua alma. Ele queria entender, mas tudo o que sentia era confusão. Dona Lúcia, com seus olhos sábios, deu um passo à frente. "Miguel, o que importa é a escolha que você fizer agora. Você pode continuar se escondendo ou enfrentar essa verdade." As palavras dela vibraram com uma força inesperada. "A felicidade, como você aprendeu, vem de confrontar nossos medos. É hora de mostrar quem você realmente é." A luz do amuleto começou a pulsar mais forte. Uma onda de calor preencheu a sala e Miguel sentiu algo dentro dele começando a se levantar. Ele se lembrou das histórias de Dona Lúcia, das conversas que tinham no passado. "É isso, o poder não está apenas em você, mas em todos nós, juntos." Com um grito de determinação, Miguel estendeu a mão, segurando firme o amuleto. "Não podemos deixar que o medo nos controle." Clara, sem hesitar, se juntou a ele. "Estamos juntos nessa, Miguel." "Vamos enfrentar isso." E naquele instante, tudo mudou. A luz se expandiu, envolvendo cada canto da sala, e as figuras familiares começaram a brilhar. Ao seu redor, o espaço se encheu de energia, e uma a uma, as sombras começaram a se dissipar. O homem à frente deles hesitou, a expressão de desafio se transformando em algo mais vulnerável. "Você pode escolher. A verdade pode ser libertadora", ele murmurou, o brilho em seu olhar se desvanecendo. Miguel sentiu que a tempestade dentro dele se acalmava. O passado, com todas as suas dores, estava finalmente sendo compreendido. "Eu não sou apenas um reflexo dos erros de outros. Sou meu próprio ser." As palavras de Miguel ecoaram como um mantra. Em um segundo mágico, a sala explodiu em luz, envolvendo todos. As sombras foram dissipadas, e à medida que o clarão diminuía, Miguel notou que a casa estava mudando, se transformando em um lugar cheio de amor, risos e recordações felizes. As pessoas que amava estavam ali, sorriam, e o peso do legado parecia desaparecer. Lá fora, a tempestade finalmente se acalmou. As primeiras luzes da manhã começaram a entrar pela janela.
O sol estava surgindo e, com as primeiras luzes, uma nova esperança despertava. Enquanto a luz se espalhava, Miguel olhou para Clara. Iremos encontrar nosso caminho, juntos, e ele sabia que, embora a jornada fosse longa, sua vida teria um novo sentido. Mas uma dúvida ainda estava no ar. O que viria a seguir? Os laços entre eles estavam fortalecidos, mas os segredos ainda pairavam. A batida do seu coração pulsava com a esperança de que o futuro poderia ser diferente. Agora, queridos amigos, é hora de você fazer parte dessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa narrativa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa história. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo. Sua voz é importante.